Pronto. Agora sim, pessoal, estamos gravando aqui o começo da nossa websérie. É com grande prazer e satisfação que dou abertura a esse projeto. Tem sido tão amado aqui de ser elaborado por nós e por todos vocês, né? Então, queria agradecer a participação de todos, né, nessa websérie Educador 5.0, que a DreamShaper está elaborando. E aí, para dar abertura, antes de a gente começar aqui um pouco sobre os nossos temas, eu queria chamar o João Borges, CEO da DreamShaper, para falar aqui um pouco, para dar abertura da nossa websérie. João, é contigo. Oi, Felipe, tudo bem? Pronto? Oi, todo mundo, Felipe, obrigado. Vou ser bem breve. Acho que, enfim, quero sobretudo compartilhar com todos vocês a nossa alegria, enfim, a nossa vontade de criar essa websérie, de compartilhar e criar esse momento de partilha, digamos que de educadores para educadores. Estou bem feliz de termos, enfim, a equipe ter idealizado e implementado essa iniciativa que é um pouquinho diferente da maioria que a gente tem assistido, exatamente por essa característica de ser uma iniciativa muito colaborativa, desenhada em torno dos temas. Tivemos participação de muitas pessoas, muitos educadores compartilhando que temas gostariam de falar, querendo compartilhar a sua experiência. Então, criamos aqui, acho que a colaboração e as metodologias colaborativas estão na ordem do dia. E a gente quis, enfim, seguir também um pouco o nosso DNA e montar uma iniciativa com essa natureza. E então é isso, bem-vindos todos, muito obrigado por terem vindo, a gente está bem feliz, a gente tem feito um esforço muito grande nesses últimos meses, desde que temos a conjuntura atual entre nós, temos feito um esforço muito grande para fazer parte da solução de várias formas. Hoje a gente está atuando em algumas centenas de escolas e de universidades, ajudando as escolas e os professores e os alunos a ultrapassar esse momento com metodologias ativas, com tecnologias relevantes e que apoiam a inovação metodológica. Mas acho que não é só por aí, não é só aplicando, digamos que o nosso produto, os nossos produtos que a gente consegue ajudar, é também aplicando a nossa criatividade e nosso engajamento e o nosso trabalho para criar momentos como esse. Então acho que vai ser muito legal essa sessão e as próximas. Espero que todos voltem a participar e que chamem mais gente, porque a ideia é exatamente a gente passar aqui uma visão bem terra a terra, bem de educador para educador e tentar tratar os temas enfim, que são temas escolhidos pela maioria dos educadores e que são muito pertinentes dada a conjuntura atual e que acho que vão ajudar todos nós a pensar um pouco mais e a se desafiar e a redesenhar a nossa forma de trabalhar. Então, enfim, boa tarde a todo mundo, estou bem feliz, vou ficar assistindo e vamos embora, Felipe. Acho que estamos Ah, preparados. é isso aí. Obrigado, João. Exatamente isso, né, que o João comentou. A ideia dessa websérie foi exatamente do início ao fim ser algo construído colaborativamente, né? Então, desde os temas ao dia e horário dessa websérie foi desenhada com a participação de muitos de vocês, né? Então a gente foi coletando esse tipo de feedback de professores, coordenadores, diretores, né, de escolas e universidades, para a gente montar algo que tenha essa ligação, né, com a realidade, com a prática desses tempos que a gente tem vivido. Então a ideia foi totalmente, desde o início até aqui esse momento, ter a possibilidade de vocês falarem, de dar voz a vocês, né? Essa foi uma necessidade que a gente sentiu, né, desses últimos tempos. A gente aqui internamente se incomodou um pouco do nível da grande maioria, né, dos
dos programas, dos eventos que estavam sendo feitos relacionados à educação, uma boa parte deles estavam muito direcionadas para agentes, né, que não necessariamente estão dentro da sala de aula, estão dentro da escola, da universidade, trazendo, né, o que deveria ser feito, como deveria ser feito, né, mas muito pouco dando voz aos professores, aos coordenadores, aos diretores, né, quem está sentindo essa dor na pele. Então, a ideia foi exatamente a gente conseguir ter um momento para a gente compartilhar os desafios, as oportunidades, né, que esse período tem colocado e desafiado a educação como um todo, né? Então, desde o momento que a gente começou a pensar nessas questões, a gente levou tudo isso em consideração, essa possibilidade de a gente dar voz, né, para quem realmente está próximo ou dentro da educação, como uma forma de contribuir com esse cenário, né? Então, como o João disse, a gente sempre esteve, né, nessa luta de contribuir, de desafiar a educação aqui no Brasil, e essa é mais um modo que a gente encontrou de fazer isso nesse período, além de estar, né, ali a plataforma que temos, o apoio que temos para os professores, para os alunos, para os coordenadores de escolas e faculdade, né? Então, a nossa websérie Educador 5.0, ela vai ter 6 episódios, né? A gente tem chamado de episódios, toda terça-feira às 15 horas, né? Às 3 horas da tarde de Brasília. Então, a gente vai estar sempre com esse horário marcado para os nossos episódios. Então, até o dia 30 do mês que vem, estaremos juntos aqui para debater os temas que vocês propuseram. E hoje a gente começa, né, com como tirar o melhor proveito do home office e ensino remoto, né? Vamos discutir um pouquinho os desafios e oportunidades que esses tópicos trazem, né, para a gente aqui nesse período de pandemia. E para começar, né, com essa discussão, para a gente começar a debater, eu queria chamar a Cláudia para ela se apresentar e já começar, né, a debater um pouco o nosso primeiro tópico. Vamos começar aqui a discutir um pouco sobre o home office, né, para depois a gente desdobrar sobre o ensino remoto. Então, Cláudia, muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. Estou muito feliz e honrada de participar dessa websérie com vocês. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade também. Muito obrigada. Bom, me apresentando, meu nome é Cláudia Faca, eu sou designer de formação, com habilitação em projeto de produto, sou mestre e doutora em design também, e atualmente eu sou coordenadora do curso de design do Instituto Mauá de Tecnologia, que fica em São Caetano do Sul, que é a região do Grande ABC, no estado de São Paulo. E estou aqui um pouquinho para contar a nossa experiência de como a gente teve que transformar uma escola inteira, que era 100% presencial, com mais de 4.000 alunos, 200 professores, e tudo mais, com 11 cursos de graduação, principalmente na área de engenharia, design e administração, e a gente converteu essa escola inteira em um curso online em praticamente uma semana. Então, acho que todo mundo que está vivendo esse ambiente também passou por isso, então a gente compartilha um pouquinho dessa experiência. Felipe, só para eu entender, eu converso, já conto as minhas dicas assim agora, ou você vai chamar depois cada um? Como que eu faço? Já posso ir falando? Você está sem microfone. Não, ainda não. Não, ainda não? Agora sim. Desculpa, Oi? fala. Bom, Agora imagina. foi. Então vamos começar pelo tópico do home office. Queria que você compartilhasse um pouco como é que tem sido essa experiência, né? Que você e a escola tem tido com essa questão. E aí depois a gente entra nas 5 dicas, tá? Tá bom.
Bom, a gente foi pego de surpresa como todo mundo, acho que a situação foi igual para todos, e justamente o nosso desafio era esse, a gente teve uma semana, praticamente 5 dias úteis, para transformar o curso inteiro, a gente pegar todo o planejamento que a gente tinha feito de cursos presenciais para virar online. E eu trabalho numa instituição que é muito prática, que tem muitos laboratórios, praticamente tem o dobro de laboratórios do que salas de aula, e a gente está passando, inclusive, por uma transformação em que a aula prática está sendo super valorizada, com implantação de novos laboratórios e tudo mais. Então, a expectativa dos alunos é para usar toda essa estrutura, todos os laboratórios e para a mão na massa. E como que a gente faz agora, que está cada um na sua casa, sem nada prático, sem nada físico, e justamente tendo que fazer tudo online, tudo digital e tudo mais. Claro que o digital é bom, a gente gosta, a gente já está acostumado a utilizar, mas usar só isso, só o digital, é muito difícil. Então, esse foi o grande desafio mesmo. Então, acho que falando, né, um pouquinho das dicas de como a gente primeiro tira proveito dessa situação de home office. Então, primeiro, acho que a gente tem que ser otimista e achar que tudo tem um lado bom, apesar da gente estar numa crise de saúde, numa crise econômica, numa crise política, tudo vai ter um lado bom. O lado bom vai ser, pelo menos, a gente ter o recurso tecnológico, a gente ter acesso à informação, a gente ter acesso à internet e à conectividade, que eu acho que é fundamental na hora. E para a gente trabalhar em home office, eu acho que a primeira coisa é a gente ter, claro, as ferramentas. A gente precisa ter a estrutura física, precisa ter o espaço, precisa ter um lugar, né, para a gente poder trabalhar em paz, trabalhar com reserva, tem que ter uma boa internet, tem que ter os softwares, tem que ter computador. É assim, a coisa que eu fico mais triste de ver quando eu vejo as reportagens na televisão é ver que não são todas as pessoas que têm acesso a, principalmente as crianças mais carentes, que estão fora da escola. Então, eu fico muito triste quando eu vejo essa disparidade que tem no Brasil, que é um país tão grande, com tantas diferenças sociais. Então, claro que a gente está num mundo privilegiado, que tem acesso a tudo isso, mas eu fico muito triste de ver que não é a situação da maioria dos brasileiros. Outra coisa que a gente pode, claro, aproveitar dessa situação de home office é o planejamento das atividades. A gente tem que ter disciplina, a gente tem que planejar as atividades, a gente tem que ter horário para começar, para terminar, para almoçar, para ficar com a família, de lazer, porque senão a nossa vida fica uma loucura. Logo no começo, eu tive que ficar assim, eu estava praticamente trabalhando 18 horas por dia, era da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, ficava trabalhando na frente do computador. E agora que eu estou conseguindo administrar também um pouquinho mais isso, que eu estou conseguindo ter um tempo também para mim, mas isso eu acho que todo mundo devia fazer, a gente precisa desse equilíbrio. E a gente tem que aproveitar essa conectividade para ficar muito bem informado e muito bem atualizado com tudo o que está acontecendo. E principalmente com os recursos que a gente tem à nossa disposição. Que como a gente trabalha com educação, a gente estuda o tempo inteiro, a gente gosta, né, de estudar, então a gente tem que continuar estudando e se aprimorando, né, e para justamente evoluir no meio de tudo isso que tem, claro, o lado ruim, mas a gente, como bom brasileiro, a gente tem que ser, acho que, otimista e esperançoso para tirar o melhor proveito da situação. Acho que isso eu queria falar assim rapidinho, deixo agora a palavra para os demais um pouquinho. Cláudia, obrigado por esse início. Aqui no chat o pessoal já está comentando já que também passaram por essa situação, né, que você descreveu. A gente já tem até algumas perguntas aqui, não vou fazer agora, a gente guardar lá para o final, como eu falei, mas obrigado pela sua fala. E aí, daqui a pouco já te chamo também para a gente abordar o segundo tópico, que é exatamente o ensino remoto, tá? Obrigado. E aí, dando continuidade aqui nesse tópico, né, do home office, quais são os desafios, né, que a gente encontrou nesse início, nessa mudança repentina que tivemos que fazer, né, quais foram as oportunidades que isso tem aberto nesse momento, né, de que estamos buscando novos caminhos. Queria chamar o Igor
para comentar um pouco deste tópico. Tudo bem, Igor? Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, e você? Tudo. Meu Ótimo. nome é Igor, eu sou biólogo de formação, especialista em sexualidade humana, dou aula de ciências, biologia e química no Colégio Eco e de educação sexual pela Abrasex, Instituto Tessarioli, Casal Tessarioli. Acho que com tudo isso que aconteceu, acho que é um momento de renovação, né? A gente teve que reinventar a escola, a gente teve que sair do ambiente que nós estávamos acostumados e acabar ficando nas nossas casas. Então, tudo que a gente acabava falando para os alunos, eu até tive uma questão que foi meio contraditória, né? Que eles mesmos trouxeram, que era a questão, poxa, a gente não podia ficar no celular e agora a gente pode? E aí? E são várias questões que aconteceram nesse ambiente, né? Acho que, aproveitando a fala da colega anterior, uma das coisas também bem bacanas que a gente pode tratar é que não são todos os professores que estão preparados para usar essas ferramentas. No colégio que eu trabalho, tem professor que está lá há 30 anos, que o mais longe que ele já foi é a questão do projetor. Então, usar um aplicativo, projetar uma aula, saber a hora de abrir o chat para os alunos, a hora de responder os alunos, se tornou alguma coisa um pouco complicada. Mas algo que eu percebi com isso é que a equipe ela é muito mais próxima, muito mais unida. Quando nós acabamos decidindo por usar determinado aplicativo para prosseguir com o bimestre, que é algo que ficou acordado entre todos, que a melhor solução não era parar o bimestre. A gente ia ter uma perda pedagógica muito grande, nós íamos ter uma perda dos alunos muito grande que estávamos conquistando já há um bom tempo. E parar agora seria parar o nosso progresso. Então a gente buscou as melhores alternativas para isso. E quando nós resolvemos prosseguir com isso, foi bem bacana porque todos acabaram se ajudando, independente se era da exatas, da humanas, se é um professor que trabalha na segunda e outro que trabalha na sexta. Eu me lembro que o primeiro final de semana antes de começarmos a assessoria, estávamos todos logados, então foi sábado e domingo, das 7 às 7, onde cada um foi abrindo a sua assessoria, cada um foi fazendo as suas alterações, o que um tinha percebido e o outro não, fomos dando um toque um para os outros. Lógico, aconteceram erros durante as aulas, imprevistos, mas sempre tinha um colega ali para ajudar. Então, por exemplo, a minha aula de biologia nunca estava só eu de professor, eu tinha um professor de física comigo ali, me acompanhando, me dando uma assessoria à parte. Também tinha, assim, da coordenação, que eu acho que é fundamental isso. Sempre eu tinha a assessora ali comigo, assistente de coordenação, para tudo que eu precisava, qualquer bug que desse, ela me auxiliava com isso. Acho que outra coisa interessante também é pensar que nós não estamos de férias. Os alunos acabaram entrando em uma questão de você ligar a câmera, tem aluno de pijama, aluno deitado, aluno que estava tomando café, e você fica numa situação de tipo, poxa, eu peço para ele parar de comer, eu peço para ele prestar atenção. Querendo ou não, teve uma quebra de rotina deles. Uma coisa que eles estarem acostumados, por exemplo, acordar às 6 horas, tomar banho, se trocar às 6h30, tem que estar na rua para ir para o colégio. Querendo ou não, agora eles acabaram 8 horas estarem logados na frente do computador. Então, alguns passos eles podem cortar, né? Como, por exemplo, a gente não tinha deixado obrigatório o uniforme. Uma coisa que nós sempre acabamos falando para eles é que é importante a presença, é importante eles estarem lá, que nós não estamos em férias, que a gente decidiu continuar isso para não prejudicar eles, que estamos juntos e é nessa hora que a gente realmente mostra que a escola é a segunda casa deles. Às vezes eles passam mais tempo na escola do que na própria casa e, querendo ou não, acaba quebrando essa rotina, acaba quebrando um pouco desse vínculo que eles tinham com os professores. E foi um momento de a gente mostrar que não foi quebrado, a gente só mudou o modo de olhar. Então, se nós estávamos presencialmente, a gente continua conversando, só que agora tendo uma tela na nossa frente. Acho que era um pouquinho disso também que eu queria comentar. Legal, Igor, obrigado.
já mostrando, né, os desafios e como é que vocês foram contornando, se adaptando, né, para continuar o trabalho. Acho que você trouxe aqui alguns recortes bem interessantes. O pessoal também já está comentando aqui bastante das experiências que eles estão tendo. Depois a gente vai ler esses comentários, mas está muito legal, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. E para continuar aqui no tópico do home office, eu queria chamar o professor José para compartilhar um pouco também da experiência dele. Tudo bem, José? Opa, Como vai? opa, tudo bem? Achei que não estava mostrando aí. Boa Não, tá tarde sim, aí, tá sim. pessoal. Tudo ótimo. Já pode dar sequência aí na fala do colega? Pode começar. Bacana. Eu notei algumas coisinhas aqui. A minha fala é bem semelhante, né, ao dos colegas, né, da Cláudia, do Igor, porque o contexto ele é geral, né? Então todo mundo está passando por alguns problemas bem semelhantes, né? No meu caso, que cuido da parte da gestão, né, agora me apresentar, meu nome é José Leonardo Santana, sou historiador de formação, sou especialista em história cultural e especialista em gestão escolar, gestão educacional. E hoje sou diretor, né, do Colégio Igor Xavier, que é um colégio que eu fundei um cursinho em 2013 e em 2017 se transformou em um colégio. E assim, é um colégio bem recente, e essa pandemia, ela virou a nossa rotina aqui de cabeça para baixo, né? E falando um pouco sobre esse melhor proveito do home office, o que eu acho interessante, né, que não é nenhum segredo, mas eu acho que é um trunfo para a gente tentar seguir esse contexto, é uma palavrinha chamada adaptação, né? Foi uma mudança bem abrupta, uma mudança da noite para o dia. A professora colocou aí, em 5 dias eles tiveram que se organizar, e nós aqui também, nesse caso, né, essas incertezas. Então, o que a gente vem fazendo aqui na escola? É tentar criar o máximo possível de uma rotina que se aproxime da rotina deles anterior à pandemia, né? Claro que com várias outras mudanças, só que o aluno, né, eu trabalho aqui com aluno ensino médio pré-vestibular, a gente está trabalhando muito a questão da autonomia desses meninos. É uma coisa que a gente já trabalhava há muito tempo, e hoje a gente coloca tem uma espécie de uma dualidade entre maturidade desses meninos, responsabilidade e autonomia. Então, esse momento de pandemia é um momento que a gente tem que se aproximar dessa rotina, só que pensando em novos valores, né? O que esses meninos vão aprender após essa pandemia? Então, já organizando esse espírito de responsabilidade, já pensando em um novo valor, né, para que eles tragam isso pós-pandemia. Então, é muito interessante a gente estar frisando o tempo todo com eles, né, adolescentes, a questão de que isso não é férias, né? Então, o menino ele tem que ter uma rotina. Na questão do home office, ele tem que procurar um lugar onde ele não vai ter ali distrações. E a gente está o tempo todo orientando os pais para isso, né? Eu até coloquei nas minhas dicas que os pais hoje eles são como se fossem monitores aqui da escola. Então, tudo que acontece na escola, a gente está informando para o pai mais ainda do que antes, né? Porque, assim, anterior à pandemia, tinha alguns probleminhas que a escola poderia resolver aqui, e muitos pais até achavam isso interessante, porque aí não estava desgastando muito o pai ali, porque tem que trabalhar e tudo mais. Mas hoje, a gente precisa fazer questão de mostrar tudo que a escola faz, porque o pai é esse agente principal na construção do aprendizado nesse período, né? E às vezes a gente até leva esses valores para os pais, né? Muitos pais que antes tinha tempo que não olhava ali o caderno do filho, que não ajudava o filho. E uma coisa muito interessante é que isso está aproximando as famílias. Muito mais ainda, né, agora nesse momento, a escola já tem essa característica de aproximação com a família, com os pais, só que agora nesse momento a gente está pegando aqueles pais que eram um pouquinho distantes, e assim, é muito importante essa participação, né? Só para acrescentar na fala dos meus colegas que já falaram nessa questão
da tecnologia, que é muito importante, a questão de sair da zona do conforto, a zona de conforto dos professores, porque aqui nós tivemos problemas, né, com alguns professores que não eram assim, não tinha muita aproximação com a tecnologia, tinha essa resistência. O limite era um projetor. Quantas vezes eu já tive que sair da minha sala e ligar um cabo HDMI no computador da professora e compartilhar uma tela, enfim. E hoje a gente vê essas professoras e professores utilizando um aplicativo de videoconferência, a aproximação entre eles aumentou bastante, né? Eu enquanto líder aqui, levei muito essa questão da autonomia dos professores, né? Teve professores aqui que fizeram tutoriais, postaram no YouTube, mandaram isso para outros professores. Então a gente criou uma espécie na verdade, fortalecer os laços, né? E uma rede mútua, né? Outras escolas ligam aqui para a gente, principalmente escolas públicas, então a gente está ajudando de uma forma geral e assim, a utilização dessa tecnologia está fazendo com que a gente possa tá dando sequência a conteúdos, dar sequência a esse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, só para acrescentar no que os colegas falaram, a ajuda dos pais aqui para a gente está sendo de extrema importância. Eu acho que já deu aqui o meu. Ótimo, obrigado, José. É legal, né? Porque uma fala vai complementando a outra, né? Você vê que as experiências são muito próximas, né? E os desafios ali foram impostos a todo mundo por igual, né? E a gente foi obrigado mesmo a buscar essas saídas e que a gente está vendo, né? A família participando mais da escola, né? Aqui o pessoal no chat está comentando muito da importância da rotina, que vocês comentaram, de ter um espaço apropriado para trabalhar, que vocês também comentaram, né? Então, acho que tá muito legal aqui, o nosso debate vai enriquecer muito. Obrigado. Só para a minha fala, é muito importante também, né, a gente não deixar que o que está acontecendo, né, com alguns alunos, não deixar o espírito de desistência. Às vezes muitos alunos pensam que o ano já está perdido. Então, assim, o papel da família é muito importante, né, nesse momento, porque a gente repassa isso para a família e a família é o nosso braço motivador dentro da casa, né, desses meninos, na extensão da escola, na extensão da sala de aula, que é na casa, no lar dessas pessoas aí, que é muito importante também. Sim, exatamente. Acho que isso é imprescindível, né? A gente ter a família, estamos tendo como nunca, né, tão próximos desses alunos, exatamente isso. E para continuar aqui, para a gente ir fechando o nosso tema do home office, obrigado, José. Queria chamar a Mariana para participar um pouco, comentar e relatar a experiência que ela teve. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, pessoal? É difícil ser a última a comentar, depois de tantos falando. Eu sou a Mariana, sou professora de língua portuguesa, professora do Ensino Fundamental 2, corretora de redações. Sou professora há 7 anos. E eu estava comentando com alguns colegas que eu não achei que viveria isso, esse momento. Apesar de que sempre falamos muito sobre tecnologias em sala de aula, né? Queríamos tanto trazer a tecnologia e nunca foi possível. E da noite para o dia, como os colegas apresentaram, eu lembro que nós comentávamos numa sexta na escola e no sábado veio os decretos e do nada borbulhou grupos de WhatsApp, e-mails, e nós tivemos que nos adaptar a essas tecnologias. E é muito legal que todas as conversas foram casando, né? Eu até pensei, o que eu vou falar depois de tudo isso? Mas eu acredito que, como primeira parte do home office, eu acredito que o professor não, alguns professores, pelo menos de educação básica, não tinha um home office feito. A sua casa era um lugar para descanso, sempre trazemos trabalho para casa, mas era uma coisa mais pontual, uma correção de exercícios, uma preparação de aula, que você não demanda um tempo sentado, um tempo no mesmo local. E agora a gente teve que criar esse espaço, que muitos tiveram que investir. Eu mesma comprei uma lousa, meu quarto virou um estúdio, né? A gente brinca que os quartos estão virando estúdio,
a necessidade, conversando com outros colegas, de comprar equipamentos, porque às vezes a gente não quer investir num computador melhor, em alguma coisa, e acabou tendo que se investir nesse período para melhorias, né? Além dessa estrutura toda, pensando em rotina, a Cláudia comentou que eu acho que no começo foi desesperador para todo mundo. Trabalhávamos horas e não tinha um limite. Eu acredito que essa questão da rotina é muito importante. E porque também, eu não sei a impressão de todos, mas eu tinha o pensamento de que daqui a pouco a quarentena vai acabar, vai ser uma coisa breve. Não temos um fim. E nisso acabou que nós tivemos que criar essa rotina. Nós, professores, até o pessoal está falando para os alunos, mas eu acho que é parte de nós essa rotina para ir para os demais, né? Para a gente aplicar para o aluno, porque eu fiquei pensando no começo, eu falei assim, meu aluno está perdido, mas eu estou perdida mais do que ele. Então, é um apanhado de se autoajudar. Eu acho que agora tem sido muito legal, até isso que o pessoal falou das famílias, porque está todo mundo segurando a mão de todo mundo. Antigamente a gente via, muitas vezes, um problema entre professor e família, né? Que às vezes o professor tinha uma certa dificuldade com alguns pais que trabalhavam, aí ele só aparecia em época de reunião, agora não. Até nós tivemos uma reunião via Zoom, sexta-feira, com os pais, e aí uma mãe comentou assim, eu sou professora. Eu falei, olha, desculpa, mas você não é professora. Quando a gente voltar, quando tudo se voltar ao normal, né? Não sei se a gente pode usar esse normal, o que é normal, mas eu falei, quando a gente voltar, a gente ama isso. A gente vai dar conta do conteúdo, a gente vai se virar. O que eu peço para vocês é o que vocês sempre deveriam ter feito, serem empáticos, ajudarem, motivarem o seu aluno. Porque é isso que falta muito. Eles são adolescentes, bom, no meu caso, né? Eles são adolescentes que precisam de uma motivação. Então, tudo isso que tem acontecido, eu vejo que era algo que a educação já precisava, mas que precisou de um vírus para estruturar isso tudo. De termos uma infraestrutura, de termos uma rotina, de mostrarmos esse apoio, né, escola, família, e eu acredito que está tudo interligado. E o restante, meus amigos já falaram, né? É muito engraçado como eu até olhei minhas dicas de novo e falei, nossa, tá tudo igual. Então, por enquanto, é só isso. Que legal, obrigado, Mariana. E é interessante isso, né? Que a educação nunca pensou nessa questão de home office, né? A gente nunca teve uma realidade na qual a gente precisou refletir sobre essas questões. Daí é muito disso que você comentou. Essa questão do vírus talvez acelerou um processo que talvez iria demorar alguns anos, né, para que a gente tivesse a oportunidade de começar a realizar isso, a começar a tornar realidade. Né? E é muito engraçado pensar que a gente se falava-se muito de tecnologia já faz um tempo. A BNCC, outros PCNs e tudo mais já falava de tecnologia. Mas até um meme que apareceu, né, do aluno em 2019 que não podia usar o celular em sala de aula, mas agora ele é obrigado a usar o celular. Então, essa tecnologia ela é crucial, acontece, eu preciso dela, mas é o aliado. E eu acho que agora eles estão conseguindo entender. Bom, vou deixar para falar essa segunda fala depois. Isso, a gente já vai entrar nessa. Obrigado. Mas era isso, né? Então, a educação nunca pensou nessa questão de home office, né? De professores, alunos trabalhando em suas casas, estudando em suas casas, né? Essa é uma questão extremamente nova e pertinente, né, obviamente, e já fazendo essa ligação, né, porque isso ficou muito claro na fala dos nossos convidados, que a gente quase que não consegue falar hoje de home office e do ensino remoto, né, que é essa segunda parte da discussão aqui que a gente vai começar a abordar, porque de fato elas estão muito ligadas hoje, a gente não consegue dissociá-las, obviamente. E aí queria chamar de novo a Cláudia para comentar um pouquinho agora sobre a questão do ensino remoto, né? Como é que tem sido a experiência que ela tem tido, como é que tem sido esse processo na realidade dela. Vamos lá, Cláudia. Bom, vamos lá. Olha, se alguém quiser inverter a ordem também, gente, pode ficar à vontade, viu? Não me importa também de ficar para o final, para o meio, se alguém quiser falar primeiro. Eu sei que é difícil mesmo a gente seguir essa ordem, né?
mas eu vou tentar falar de alguns aspectos, acho que talvez mais para os cursos de graduação, né, que é um público diferente, eu sei, mas eu acho que os problemas, no fundo, dos professores são os mesmos. Mas o que eu senti na pele, e eu acho que todos os professores da nossa equipe, a gente tem sentido muito, é o trabalho que tem dado de planejar e preparar as aulas de outra forma. A gente, quando vai na aula presencial, a gente usa muito do improviso. Né, tem professor que fala 100% do tempo no gogó, vai lá, fica a lousa e o professor e a memória dele. E a gente percebeu que nessa condição online, isso é muito difícil de fazer, não é impossível, mas é muito mais difícil e é arriscado, porque os alunos eles estão olhando para uma tela, eles não estão olhando na sala. Então, a gente percebeu muito isso, que o planejamento tem que ser muito mais detalhado, o professor tem que estar mais preparado e as aulas também têm que estar muito mais, assim, recheadas, né? E principalmente recheada de coisa atrativa. Os alunos, eles querem brincadeira, eles querem jogo, eles querem quiz, eles querem vídeo, eles querem música, eles querem piada, eles querem conversar, eles querem rir, eles querem saber da nossa vida pessoal. É muito engraçado. Tem hora que eles perguntam, professora, como foi seu final de semana? Conta você, fala da sua casa, fala um pouquinho da sua família, fala da sua vida. A gente tem visto muito que eles querem ter essa convivência, mesmo online, mesmo mais à distância. Uma vez, a gente sempre pergunta para os alunos no começo como tem sido a semana, né? Como tem passado, a família e tal. E eles falam, professora, a gente quer atenção humana, a gente quer conversar com gente, a gente quer ver vocês, a gente quer saber da vida, né? A gente quer ter esse contato. Então, acho que isso é o que está todo mundo mais sentindo falta. A tecnologia está dando conta, assim, eu acho de uma maneira espetacular. Como a gente nem imaginava que seria possível. A gente estava no começo com medo, né, de que a internet vai falhar, o software não vai funcionar, o computador vai quebrar. Não, a internet está 100%, está tudo bem, a tecnologia está fazendo o papel dela. A gente é que está tendo que se desdobrar em 1000 para justamente suprir esse lado humano que está agora em falta, né? E aí, uma coisa que também a gente tem tido muita preocupação com essa questão do ensino é não deixar ninguém para trás, não deixar ninguém de fora, não deixar ninguém, sabe, com alguma dificuldade muito grande. Então, a gente tem tido uma flexibilidade, uma paciência muito grande de trazer todo mundo junto, aumentar prazo, mudar critério de nota, aumentar o plano, aumentar a possibilidade, né, de dar nota mais para frente, não conseguiu fazer atividade agora, faz um pouquinho depois. Então, essa flexibilidade tem sido também uma ferramenta e uma estratégia, né, para justamente trazer todo mundo e não deixar essa sensação de que eles vão ficar sem conteúdo, de que a aula está pior, de que a aula está fraca, de que a escola não está cumprindo o seu papel, né, principalmente esse. Acho que quando a gente assume que a gente vai dar aula normal, no horário da aula, vai manter o planejamento e vai cumprir o conteúdo, a gente tem que fazer isso da melhor maneira possível. Então, para isso, a gente tem que usar ferramentas ativas de aprendizagem, que isso é muito importante, que é uma coisa bem atualizada, que a gente está tendo um treinamento muito grande há muito tempo. A gente tem que pedir feedback para os alunos o tempo inteiro, para saber como é que é, se estão gostando, não estão, está entendendo, não está conectado, não está. Então, a gente precisa ter esse retorno para fazer a melhoria contínua. E a gente tem que se manter atualizado, porque cada dia a gente aprende uma ferramenta nova, baixa um aplicativo, baixa não sei o que lá, aprende a usar um recurso, aprende a gravar, aprende a fazer vídeo, aprende não sei o que lá, aprende a falar, aprende a ler. Quer dizer, o tempo todo a gente está aprendendo para poder dar o melhor, né, para os alunos. E a gente tem que ser colaborativo, um dar o outro. Eu acho que também, né, vários já falaram isso antes, eu acho que essa fase é muito importante. Tem gente que vai super bem, tem professor que já estava acostumado, que dá aula disso. Esses não tem problema nenhum. Mas tem professor que não tem nem celular. Como é que ele vai dar uma aula online se nem o professor, às vezes, tinha celular? Então, a gente tem que também trazer, do mesmo jeito que a gente não deixa nenhum aluno para trás, também não deixa nenhum professor para trás. E eu acho que a última também dica é a comunicação. Tem que ter uma comunicação funcionando e ativa 100%. E para todos os lados, uma comunicação professor-aluno,
aluno-aluno, professor-professor, professor-coordenação, coordenação-direção, porque isso é muito importante, né? Os alunos, eles ficam o tempo inteiro perguntando, mas e vai ser não sei o que lá? Vai ter férias? Vai ter feriado? Vai ter aula? Vai ter prova? O que que vai ser? Não sei o que lá. E eles ficam o tempo inteiro questionando muito, porque eles querem saber o que vai acontecer. Então, o nosso papel também é de fazer essa comunicação. Então, assim, é um monte de desafio. A gente vai ficar, acho que alguém também falou antes, né? Eu acho que é um aprendizado eterno. Eu acho que eu fico muito feliz de estar até vivendo isso e podendo evoluir dessa forma. Claro que ninguém está feliz com a pandemia, não é esse o sentido, mas eu estou, acho que, feliz de poder colaborar e contribuir no processo e enriquecer, né, a instituição e toda a educação de uma maneira geral. Acho que é isso. Legal, legal, Cláudia. Muito bacana essa fala. O pessoal aqui no chat está adorando esses tópicos que você trouxe. Acho que isso muito, porque eles estão vivendo isso, né? Eles acreditam também nessas questões, né, de a gente tem que mesmo estar sempre buscando atualização e aprendendo e se atualizando, né? Que tem muita relação com isso que você disse. A questão da empatia, né? A gente vê crescendo muito, né? Então, como é que eu, num espaço virtual, né, num ambiente digital, eu consigo ser mais empático com os meus alunos e os alunos comigo, né? Direção comigo, professor, enfim, uma rede ali de empatia um com o outro que vai agregando, que vai influenciando diretamente nessa vivência nossa, né? E pessoal, vocês estão participando aí, vocês viram, né, que os nossos convidados estão falando, olha, as minhas dicas, né? Eles prepararam dicas para a gente, né, nesses momentos de fala. Muito obrigado, já agradeço a eles por terem feito esse trabalho, terem esse cuidado. A gente vai passar isso para vocês, cada um deles também vai falar detalhadamente as dicas que eles trouxeram, tá? Então, obrigado, Cláudia. Muito bom, obrigada. Para a gente seguir nessa questão do ensino remoto, né, desses desafios e dessas oportunidades que a gente está tendo, eu queria chamar a Mariana agora para falar um pouquinho de como é que está sendo essa questão do ensino remoto. Vamos chamar agora, finalizamos com a Mariana, voltamos com ela. Então, queria saber um pouquinho, Mariana, como é que tem sido o ensino remoto aí na sua realidade. Olha, a gente já testou algumas coisas. Tá? Como eu disse, no primeiro momento foi muito rápido e nós não sabíamos como seria, quanto tempo ia durar, quais seriam as regras, né? Então, nesse primeiro momento, a gente, todos nós se juntamos e eu acho isso que está sendo sensacional. Os professores se uniram de tal forma que um ajuda o outro, e até o lance que o pessoal já falou dos professores mais antigos. Eu acho que isso tem sido sensacional, essa união de um ajudar o outro, de ter familiaridade com as ferramentas. Então, no primeiro momento, a gente, numa primeira semana, né, a gente fez isso até adaptar um todo. Gravávamos só videoaulas e mandávamos todo dia. Até nós estávamos subindo pelo YouTube da escola, um processo muito longo, demorado, até criar outras ferramentas. Agora, nesse atual momento, nós temos aulas tanto gravadas quanto ao vivo. Porque não sei como é a maioria, mas das preocupações dos pais tem casas que tem mais de um filho na escola, os horários iam bater, outras casas só tem um computador, para o pai que está fazendo home office e um monte de conjunturas. Então, nós decidimos, para ser uma coisa facilitada, até as aulas ao vivo estão sendo gravadas, para aqueles que não podem estar entrando. Então, nós temos feito essa parceria de aulas gravadas com aulas ao vivo para serem aulas de tirar dúvida. Até comentário aqui no chat sobre como tem sido essa interação. Eu nunca vi os alunos tão abertos para ter uma relação muito boa. Até brinquei, eu dou aula para oitavos anos, e eu estava dando memes. Então, imagina se eu não virei figurinhas de WhatsApp e memes deles. E foi até engraçado, porque eles falaram assim, professora, a gente nunca sentiu tanta falta de estar em sala de aula, de ir para a escola. Então, é isso que nós temos comentado, que eu acho que
essa mudança vai mudar até o amadurecimento deles, da importância de estarem na escola, dessa importância efetiva da educação. Eu acho que a educação vai ter um antes da pandemia e depois da pandemia, de frutos que nós vamos colher. Então, eu acho que essa familiaridade com as ferramentas é fundamental, saber o que você está lidando. Lá na nossa escola, nós temos a ferramenta do material, então é outro ponto muito importante que nós tentávamos aplicar e muitos não faziam. Agora, está sensacional, porque não tem mais, eles estão usando. E uma coisa que comentaram sobre metodologias ativas, acho que foi até a Simone que comentou no chat, é real, usar essas metodologias ativas de fato, usar esses recursos tecnológicos, usar jogos, tem muitos jogos agora, até eu mesmo em língua portuguesa eu gosto de usar para ser mais atrativo, muitas vezes eles não gostam de uma regra ou outra, então é muito importante estar trazendo de fato, mostrar essa efetividade que a tecnologia tem. Falar assim, tudo bem, estava antes sendo falado de tecnologia, mas agora eu posso viver ela. Então, esse lance de estar trazendo. E trazer a metodologia ativa, a sala de aula invertida, é muito bom, muito importante. Se você ainda não testou, teste que funciona. Falei do criar vínculos. E um ponto que eu penso muito, que até falaram aqui sobre alunos que não têm internet, mas eu amplio alunos de inclusão. Eu tenho alunos de inclusão, alunos com autismo e outras de mais inclusões, e tem sido um desafio. E primeira semana a gente viu um todo, agora nós estamos tentando focar mais neles. Então, por exemplo, tenho usado talvez uma aula, nós usamos o Zoom, uma ferramenta para aula ao vivo, então talvez para esse aluno, ele não consegue ficar parado prestando atenção na videoaula. Então nós já combinamos que esse aluno vai ter uma aula sozinho no Zoom para tirar dúvida, porque eles, querendo ou não, esses alunos que eu tenho, eles pegam mais rápido, e numa conversa vai ser mais prático. Então nós precisamos olhar para esses alunos. Infelizmente, como a gente comentou, não sabemos quando tudo isso vai durar, né? Então, esses alunos, eles precisam ser assistidos, eles precisam de um olhar diferente. E os pais, eles já eram preocupados, eles estão perdidos, porque tem alunos que eles querem fazer e não conseguem. E é da realidade. Então, eu acredito que, como profissionais da educação, a gente precisa ter um olhar, mesmo que seja criar outros tipos de trabalho, criar uma outra ferramenta, mas que esse aluno seja assistido. Acho que é isso. Legal, legal. Acho que compartilha aqui com as questões do chat, né, que dá muito orgulho de ver nós, professores, buscando esses outros meios, né, de trabalhar, independente com pessoas que tenham internet ou não, pessoas que tenham, né, precisam de uma certa adaptação para conseguirem acompanhar, né, todo o processo que a gente está fazendo, e a gente está cada vez mais buscando meios para se efetivar essa mudança, né? Você comentou ali da alteração que a gente vai ter antes e pós-Covid-19, né? Eu brinco que eu me recuso a ser o que eu era antes de Covid-19, né? Então, acho que essa é a linha. Tem todo mundo estado mais ou menos nessa condição, né? Então, essa questão das metodologias ativas que você comentou é super importante, né? Há um bom tempo se ouve falar de metodologia ativa, mas acho que agora que a gente chegou numa questão de todo mundo ver a importância dessa metodologia ativa, né? Nós aqui da Dream Shaper, há 5 anos falávamos de metodologia ativa, mas não é bem assim, né? E agora a gente vê essa questão. Eu acredito que o professor, ele gosta de inovar. Eu não sei os demais colegas aqui, mas eu não sou uma professora acomodada. Eu até brinco, meus alunos sabem. Faço um trabalho de livro, até agora mesmo, eles estão lendo um livro e a minha ideia inicial era fazer um jogo, mas não vai acontecer por conta de não estarmos no presencial, mas eles vão ser um booktubers. Então, criar ferramentas. E eu acho que agora é a hora mesmo tirar o discurso de eu estou há tantos anos na educação. A educação vai inovando. Eu acho que chegou o momento da gente desmistificar o tradicional
Até um curso que eu fiz mostrava que a sala de aula era igual anos atrás e é igual agora, as fileiras e tudo mais. Então, por que não mudar? Por que não fazer tudo isso? Exato, exato, bem isso. Obrigado, Mariana. Imagina. Para continuar, né, com esse tópico que está aqui, agora sim engrenamos, né? Agora o chat também tá mais ativo do que nunca. Queria que o Igor compartilhasse um pouco da experiência que ele tem tido, que ele tem passado com essa questão do ensino remoto. Pode ser, Igor? Oi, claro. Uma coisa que aconteceu no colégio, nós tínhamos, como em todos, né? Nós tínhamos lá uma aula específica de educação física, de artes e de habilidades socioemocionais, né? Inclusive essa disciplina sou eu que leciono. Não é nenhuma questão de lecionar, mas é um ambiente onde os alunos eles acabam tratando diversas questões, a gente aborda, a gente cria dinâmicas para eles trabalharem nesse lado emocional também. Com os adolescentes, eu abordo mais com o ensino fundamental e com o ensino médio. Quando a gente acabou indo para a parte remota, tiraram essas disciplinas. Então foi um momento onde eu questionei até, né? Tipo, poxa, é o momento que eles mais precisam é continuar tendo essas disciplinas. É continuar conversando sobre, querendo ou não, eles estão passando muito tempo em casa. Eu acho que eu até brinquei com eles que ninguém se conheceu ao ponto como eles se conhecem agora, da maneira como os filhos conhecem os pais conhecem os filhos, cada um sabe da sua mania, sabe dos seus gostos. Acabava sendo uma coisa muito superficial, porque a rotina era acordar e se trocar, ir para a escola, vou para o trabalho, normalmente o filho volta para casa, então permanece na escola, alguns trabalham, chegava em casa à noite, conversava um pouco, e tomava banho, cada um no seu quarto, cada um no seu ambiente, deita, dorme, no outro dia a mesma rotina. Eram poucos que tinham uma rotina com a família no final de semana, né? E quando a gente usa o aplicativo Zoom, no caso lá, quando a gente fechou o aplicativo Zoom, a gente estava usando a parte gratuita, que estava suprindo as nossas necessidades até a página 2. Eu tive umas questões que teve aluno que me achou em todas as redes sociais possíveis. Então, teve aluno me chamando no LinkedIn, teve aluno me chamando no Instagram. Eu tenho uma página só voltada para a área da sexualidade no Instagram, e eles conseguiram achar essa página, eles conseguiram me achar no Facebook. E quando eu fui atendendo a demanda desses alunos, realmente faltava uma organização, faltava uma questão de sentar com eles e falar, gente, vamos lá. Vocês não estão sozinhos, muitos estavam se sentindo abandonados, então teve uma questão de autonomia, mas ninguém chegou e falou como deveria ser o passo a passo, pelo menos os primeiros passos de como caminhar com isso. Em alguns momentos eu consegui ter essa conversa com eles, e aí, quando a gente acabou fechando o aplicativo Zoom, a escola retomou todas as aulas de educação física, artes e habilidades socioemocionais. A primeira aula que eu tive de habilidades socioemocionais foi o segundo ano do ensino médio. E é um momento onde, como eles falam deles, eu sempre pedi para eles buscarem um lugar que sejam deles, onde não tenha ninguém por perto, porque dependendo dos assuntos fica meio constrangedor para outras pessoas ouvirem. E foi engraçado que todos falaram a mesma coisa. Eu não aguento mais, eu não sei o que fazer, é muita coisa para fazer. Eu não tenho ajuda, como que eu faço? E daí foi bacana porque a gente se aproximou mais ainda. Eu sempre fui um professor que sempre estive próximo dos alunos. Até deve ser por isso que eles me acharam, me procuraram em todas as redes sociais, que eu sempre falava que eu ia tentar buscar a melhor forma possível para ajudá-los. E foi bacana porque a gente foi conversando e foi vendo que grande parte dos monstros que eles criaram era pela falta de organização que eles não tiveram. Então era muito fácil estar na escola, 50 minutos é biologia, troca em física. Então eles sabem que eles têm que guardar um material e trocar para física. Em casa não. Em casa eles têm que se organizar para criar essa rotina, para tentar estabelecer esse meio para ninguém ficar apertado, para ninguém ficar atolado de coisas para fazer. Outra coisa bacana também foi do lado dos professores, né? A gente teve diversas questões, mas eu acho que eu volto a repetir minha fala. A gente, pelo menos nesse momento, a gente se uniu muito. A gente mostrou que cada um entendia o lado do outro. Teve uma aula de uma aula de geografia do 6º ano, que um aluno riscou toda a tela do professor e ele não sabia como tirar. Ele ficou desesperado.
E nisso, o assistente de coordenação ligou para ele me colocou como administrador, eu fui lá, arrumei e falei, ó, é por aqui, você faz desse jeito. É um momento onde ninguém fica para trás, então, eu até com eles, né, e tanto com os alunos quanto os professores. Se é para caminhar, caminha todo mundo junto, ninguém fica para trás. Se é para parar, então para todo mundo, se ajuda naquele momento no que precisa, mas voltamos a caminhar novamente juntos. Não é um momento de competição, é um momento, acho que até acho que foi a Mariana que falou, de que nós estamos de mão dadas. Então é essa hora que a gente faz valer realmente que nós estamos de mão dadas, que nós estamos caminhando juntos, que nós não abandonamos ninguém para trás, não deixamos ninguém para trás. É um momento onde, tudo bem, precisa aprender, vamos aprender todos juntos. Referente aos alunos, foi bacana, porque, pelo menos no aplicativo Zoom, tem uma parte que eles conseguem mandar mensagem privada. Então, tinha alguns alunos muito tímidos. E dependendo do conteúdo, é realmente mais complexo, e mesmo você perguntando, esses alunos não falavam. Pelo Zoom, a primeira coisa que aparecia era engraçado, em caps lock, professor, não fala que sou eu. Mandava, você até levava um susto, ó, não entendi tal parte. Aí eu botava, então, a pessoa que mandou no chat que não entendeu tal parte, vamos voltar novamente, é assim, desse jeito, entendeu? Entendi. Não, ainda não entendi. Então, ó, vamos lá de novo que o coleguinha não entendeu, vamos ajudar ele. Outra questão também é que cada professor foi buscando a sua maneira para prosseguir com os conteúdos. Então, teve professor que se adequou muito bem com lousa digital e já tinha os equipamentos e se adequou com isso. Teve professor que acabou fazendo a questão do PowerPoint, eu fui um dos adeptos do PowerPoint e também do Flipchart, né? Quando entra em alguns cálculos em química, eu coloco o Flipchart na parede, vou explicando. Acabei fazendo também, de início, isso no PowerPoint, porém demorava absurdamente. Mas foi ótimo, porque o passo a passo foi um trabalho de mais ou menos 3 horas, mas que foram 3 horas gratificantes, que no final era uma questão meio complicada da química, e eles entenderam. E eu falei, poxa, foi 3 horas, mas foram 3 horas que eles conseguiram absorver o que eu precisava. Eu consegui passar o recado, eu consegui com que eles entendessem o que eu queria. E a cada dia a gente vai se reinventando, a gente vai buscando novas alternativas para acabar trazendo eles para a gente. Tomando em consideração também o que a Mariana falou sobre inclusão, eu tenho alguns casos de inclusão também, mas tem uma que me chama muita atenção e que foi bem bacana. Eu tenho um aluno no primeiro ano de ensino médio, onde é bacana, que é essa sala que tem os tímidos. Toda vez que ele ficava agitado, né, prestes a ter um surto, tinha um colega que passava de carteira em carteira, avisando, ó, vamos falar mais baixo, que ele vai acabar, né, surtando, vamos falar mais baixo, vamos falar mais baixo. E no Zoom eles permaneceram da mesma forma. É um aluno que não desliga o áudio, para eles tudo bem. Eles entendem, eles acompanham, eles se ajudam. Então, mostrou que independente de qualquer coisa, realmente estamos todos caminhando juntos. Se não é para caminhar junto, a gente para e espera auxilia o outro, mas voltamos a caminhar novamente. Eu acho que foi um lado bom, porque é meio engraçado, mas esse isolamento trouxe a gente para a parte mais humana. Então, para cada um olhar suas particularidades e estar ali e falar, poxa, eu posso ajudar ele nisso. E eu vi isso muito neles, né? Nós buscamos diversas maneiras e estamos caminhando para isso, mostrando que conseguimos caminhar quanto a isso. Acho que era isso. Sim, ótimo, Igor. Obrigado pela contribuição, né? Mais uma vez, a gente reforçando essa questão, né, da empatia, de todo mundo irmos juntos de mão dadas, né? Essa questão tão importante. Não vou me alongar muito aqui nessa introdução, já queria chamar o José para dar o depoimento dele sobre essa questão do ensino remoto, porque aqui o chat tem várias questões, então quero dar espaço para o final para a gente abordar isso, né? Também já queria dizer, a gente falou aqui, né, de usar várias ferramentas, de metodologias ativas. Eu queria lembrar o pessoal que esses são tópicos para o próximo episódio, né? Então a gente vai abordar exatamente essa temática. Então fica ligadinho aí, participa semana que vem, que a gente vai ter um episódio como esse exclusivamente para essa questão de curadoria de ferramentas, de metodologias ativas, tá? Que foi um assunto aqui que a gente movimentou bastante, e aí
vocês voltarem na semana que vem com a gente vai discutir exatamente esses temas, tá? José, é contigo. Queria ouvir um pouquinho da sua experiência com essa questão propriamente do ensino remoto. Beleza. Seguindo esse gancho, né, como eu comecei minha fala anterior, a questão de adaptação, né? Quando a gente fala em adaptação, a gente também está falando da questão do próprio planejamento. E uma das primeiras coisas que a gente pensou aqui, né, agora a visão mais técnica, né, volto a repetir, uma visão enquanto gestor, que eu propus escola, foi nessa questão de criar essa rotina, né? Então eu já vou compartilhar o que eu fiz aqui na escola. A gente tem um material didático que tem essa proposta digital, videoaulas, exercícios em aplicativo, e o engajamento é muito pouco, né? E a colega, acho que foi a Mariana, falou que agora os meninos, da mesma forma que está acontecendo na escola onde ela trabalha, que também não tem como fugirem disso, né? E aí eu criei um horário dentro dessa rotina. Então, por exemplo, a gente começou com 3 aulas por dia, na metade da manhã, e depois a outra metade com as videoaulas do próprio aplicativo, e na parte da tarde a gente orientando eles com as atividades do aplicativo. E depois eu tive algumas reclamações, pegando o gancho aqui da Cláudia, com relação à flexibilidade com os critérios, né? Com a cobrança. Então, por exemplo, eu não posso cobrar esse aluno da mesma forma anterior à pandemia. Então, o aluno, ele vai sim ficar pegado, né? Às vezes, o que aconteceu aqui? Alguns professores imaginaram, o aluno ele está sem fazer nada em casa, então vamos jogar atividade nesses alunos para suprir esse horário. Só que, na verdade, a maioria dos alunos, eles não são autodidatas, né? Então, isso complicou muito, né? Isso é claro, né? A maioria das pessoas não são. E aí, a gente criou um planejamento, um horário, uma rotina, onde esses alunos poderiam estar potencializando melhor esse aprendizado. Uma fala minha que eu tenho aqui na escola é a gente tentar fazer com que o menino aprenda o máximo do mínimo, porque teve redução de aula, né? Teve redução no tempo das aulas, e aí eu tive reclamações, né, com relação à quantidade de aulas. Eu peguei e aumentei mais 3 aulas, essas aulas são de monitoria, então são 35 minutos, essas aulas de 50 passaram para ser 35 minutos de aula com conteúdo e mais 35 para tirar dúvidas. Então, criando essa rotina, você dá um norte para esses alunos. E é claro que os professores também, no começo, eles estavam desorientados. Então, entra o papel do gestor, entra o papel da liderança para criar tudo isso e ouvir também os professores, né? Que eu achei muito interessante na fala de todos, essa questão da colaboração, essa questão de todos estarem unidos nesse momento, e é uma coisa que me deixou até um pouco com um sentimento de incompetência em alguns momentos, onde eu não tinha solução. E eu fiquei pensando, gente, mas como assim? Eu sou o diretor da escola, eu sou o líder da escola, eu tenho que ter um caminho. Mas assim, como é tudo muito novo, né? Os meus avós, nem meus pais, nem ninguém da minha família nunca passou por isso. Qual é o segredo, assim, para mim, e o que ajudou muito na escola? O diálogo, né? Essa aproximação. Então, eu ouvi dos professores o que eles estavam sentindo, e a partir da fala dos professores, eu fui tentando adaptar alguma coisa e chegar a uma solução com eles. E com os alunos também, né? Eu até fiz um exercício aqui bem bacana com os meninos, eu sempre fui próximo dos meninos, e é uma coisa bem legal que a gente tem aqui na escola, porque a gente acaba aproximando mais do aluno, entendendo as especificidades de cada um. O nosso terceiro ano, ele estava muito desmotivado, né? Eles tinham programado uma quadrilha para eles, para arrecadação de grana para formatura, o próprio Enem, que aí essas incertezas, né? Que o cancelamento agora da data. E aí eu vi que algumas escolas estavam fazendo algumas ações para aproximar mais ainda desses alunos. E eu, pessoalmente, comprei uma lembrancinha para cada aluno do terceiro ano, pedi para cada professor escrever uma cartinha, mandaram pelo WhatsApp mesmo. Eu coloquei o nome de todos os colaboradores da escola,
e levei na casa de cada aluno. E aí não podia abraçar, né? A gente, né, ficou nessa aí da questão da quarentena, se segurando, mas com todas as precauções, né, com todas as recomendações da saúde aí. Eu entreguei de casa em casa essa cartinha dos colaboradores e levei uma fala para eles, né? Teve alunos que choraram, teve mães que choraram também naquele momento. Então, assim, eles perceberam que nós estamos do lado deles. Porque, assim, é muito mais difícil a gente querer que esses meninos... Por isso que eu disse na minha fala, a questão da responsabilidade, a gente percebeu que nesse momento ela está ligada principalmente à questão da maturidade. Então, para nós, está sendo muito difícil, né? Eu até brinco aqui, a minha terapeuta que me escuta muito, porque eu tenho que estar bem forte aqui, só que a gente tem muito mais maturidade, óbvio, do que esses alunos para tentar superar isso. Mesmo eu não estando na sala de aula este ano, mas tem a formação aí na licenciatura, a gente não formou para isso, a gente não teve matérias de tecnologia, tive algumas oficinas, mas por conta própria, segui e fui atrás, mas a gente não é formado para isso. Então, os professores, eles têm que se reinventar, eles estão se reinventando, e eu acho que é uma faculdade mundial nisso, né? Uma faculdade da experiência, é uma faculdade do dia a dia, é uma faculdade da empatia. Então, a gente tem que passar isso para os alunos, trabalhar muito com a questão da inteligência emocional, é um projeto que a gente já tem aqui na escola, e ainda bem que a gente está indo para o 3º ano desse projeto aqui. O que o Igor falou é muito interessante, de não tirar essas disciplinas que trazem essas discussões socioemocionais. Isso aqui está dando muito certo. Então, ter esse olhar de empatia mesmo com esses alunos. E às vezes a gente tem aquela visão de que o adolescente tem aquela preguiça e tem aquela resistência mesmo. Só que assim, é um momento atípico, né? Quando a gente fala também dessa questão da flexibilização das avaliações, é aonde eu entro na questão de novos valores, né? Vamos cobrar o que desse menino agora? Igual você mesmo disse, né? Você não se admite ser uma pessoa igual após essa pandemia. E é o que a gente também quer aqui para os nossos alunos. Criar esse espírito de responsabilidade e de resiliência, né? Eu acho que essa é a palavra nesse momento, e a palavra tem que ser levada para os nossos colaboradores aqui da escola. Esse tipo de ação que a gente está realizando agora, e eu fico muito honrado de estar participando, não agradeci no começo, mas esse sim é o papel da educação nesse momento, que eu acho que está sim na linha de frente, que está sim dando a cara para bater com relação a esse novo momento que a gente está vivendo, porque é a educação que traz essas reflexões. Então, eu criei essa rotina e, ao mesmo tempo, com um olhar de mudança. Então, comecei com 3 aulas, não deu certo, fui para 6 aulas. Não estávamos gravando as primeiras aulas, vamos gravar. Então, assim, ter essa consciência que é um momento atípico, que é um momento novo e que exige essa característica de adaptação e, claro, com a mente bacana, com a inteligência emocional aguçada e dando apoio uns aos outros, né? Porque eu acho que isso faz parte também dessa questão da empatia e da inteligência emocional nesse momento. Acho que é isso, se permitir arriscar, né, com essas novas possibilidades que a gente tem, né, se possibilitar esse novo experimento, né, de fazer em sala de aula com os alunos, né, colocar os alunos dentro dessa discussão também, né, é super importante. Olha, o que funciona para vocês, né, como vocês comentaram, gravar a aula, assistir ao vivo, né, quais são as possibilidades que a gente tem. Acho que tudo isso é super importante. Todos os recursos, né? Usar tudo que a gente tem. Exatamente. Isso eu até coloquei umas dicas aqui. Usar tudo, né? Se tiver quiz. E até uma questão interessante de adaptação,
Um professor de biologia nosso fez um quiz aqui com os meninos, e a gente tem também um menino aqui de inclusão da segunda série, Asperger, né? E ele não suporta barulho muito alto, e ele irrita muito fácil, né? E aí o quiz tinha esse barulho, e aí o que os colegas perceberam a irritação dele, tentaram acalmar, e aí o professor deu um jeito que para esse menino a gente retirou o som. Então, assim, tentar adaptar, né, a cada realidade, isso é muito importante, tá? Também aqui nas minhas dicas aqui. Boa, boa. E já pegando esse gancho, José, agora eu queria fazer abrir para as questões, né? A gente está com o chat extremamente movimentado, com discussões interessantíssimas aqui. Já surgiram vários tópicos de Paulo Freire, Vygotsky, Charlot, vários pensadores já apareceram aqui. Muito bom, obrigado, pessoal. Eu já queria abrir para as dúvidas, né, que foram surgindo aqui no chat. Algumas vocês já foram respondendo, né, durante a fala de vocês, mas uma que ficou muito recorrente, né, que até o Gustavo Torres trouxe essa questão ali inicial, mas outras pessoas comentaram de seguida, e agora eu queria que os 4 convidados opinassem, que é a questão de como é que a gente lida, como é que a gente dá conta dessa questão de que nem sempre os professores e os alunos, mais ainda, têm acesso a essa estrutura para se trabalhar com esse ensino remoto, né, tanto de proporcionar isso para os alunos, quanto os alunos poderem assistir às aulas, fazerem os exercícios. Como é que vocês estão lidando com esse desafio de não ter todo mundo com a infraestrutura necessária para a gente conseguir trabalhar com o ensino remoto? Eu posso já dar sequência nessa pergunta? Pode começar. Bacana. Assim, no meu caso, né, a nossa escola, né, é uma escola privada, com relação a essa questão da acessibilidade à tecnologia, a gente não tem tanto problema, né? A gente teve alguns problemas com alguns alunos que se retiraram da cidade, alguns foram para o campo, né, com esse receio todo. Um dos motivos, né, de utilização da gravação das aulas foi justamente para isso. Então, para sanar esse problema de conectividade, da questão de quedas de energia, que aconteceu muito aqui na minha cidade, a gente passou a gravar as aulas. Então, o menino depois, né, o aluno depois, ele pode ter acesso a isso, né? E a gente até teve um probleminha aqui também, na escola, com a professora, né? A gente até chegou a emprestar um computador, né, um dos nossos notebooks está na casa, né, de uma professora. Então, assim, tem alguns problemas que são mais tranquilos de resolver. Por isso, eu coloquei aqui numa das dicas a gente utilizar o máximo de ferramentas possíveis. Então, assim, a gente também utiliza, né, o aplicativo Zoom, utiliza o Google Classroom para estar postando as atividades e aumentamos os prazos de entrega. Os simulados, eles são online, né? Tem a nossa plataforma. Aumentamos os prazos. Então, por exemplo, deixar um simulado que antes deixava 3 dias, agora a gente deixa 10 dias. Passamos a gravar essas aulas. Então, aqui na escola, o problema que a gente teve foi por aí, né? Assim, pela questão da própria classe social mesmo, né? Que eu acho que esse é um problema que a desigualdade social traz, né? Com relação às escolas públicas. E uma das coisas que a gente está fazendo aqui também para levar essa questão do ensino para outras instituições, principalmente instituições públicas, é um exercício que a gente está fazendo de movimentar a sociedade local com um circuito de lives, né? A gente começou um circuito de lives na semana passada, terça, quarta e quinta. Hoje mesmo a gente está indo para a nossa segunda etapa, né? Toda terça, quarta e quinta às 19 horas, e aberto ao público, né? Então a gente está tentando ajudar esses meninos utilizando redes sociais, né? Outras plataformas. Então a gente utiliza o Zoom, a gente tem outras cartas na manga, né? O próprio Facebook, que todo mundo tem, é um pouquinho mais leve, o próprio Instagram, que todos os professores, a gente criou um Instagram, uma conta para cada turma. Então
no dia que o Zoom não funciona, eles correm para o Instagram. Então a gente usa esses recursos, né? As aulas gravadas, caso haja um imprevisto, e no caso, dependendo da situação, chegar a levar algum material na casa do aluno, deixar disponível aqui na escola, caso que não aconteceu ainda, né? Sim. Mas a gente deixou essas cartas na manga, caso aconteça esses problemas, porque o problema que pode acontecer aqui conosco, ou é uma falta de conexão, porque todos os nossos alunos eles têm acesso à internet, ou é uma queda de energia, né? Então, no meu caso, a gente organizou nesse sentido. Você, Cláudia, acho que você está pronta aí já para dar o seu depoimento. Além, né, acho que vou falar para falar também diferente, né, do que ele já falou, o que o José Leonardo falou, eu acho assim, além disso, a gente teve, por exemplo, uma colaboração dos fabricantes de software. Isso foi muito legal, porque a gente usa softwares muito sofisticados, que os alunos não têm em casa. Então, como que a gente ia dar aula se eles não têm o software? Então, todos os fabricantes liberaram as licenças para os alunos acessar de casa. Então, isso foi muito legal. Todo mundo pode instalar o software nas suas máquinas e poder acessar de casa. Aí gerou um outro problema, porque às vezes o software é muito pesado e a máquina do aluno não consegue rodar o software. Então, a gente disponibilizou o nosso TI da escola para ajudar os alunos a formatar, limpar, organizar, instalar, o que precisasse. Então, a gente até que conseguiu um resultado satisfatório. Mesmo assim, por exemplo, teve alguns casos que não teve condição, o aluno não conseguiu, não consegue fazer o exercício, aí a gente fez um combinado, a gente falou o seguinte, você assiste pelo menos as aulas, nem que sejam as aulas gravadas, você assiste e depois, quando a situação voltar ao normal, você faz as atividades práticas. Então, a gente abriu uma alternativa para esses casos mais extremos, eles poderão fazer os exercícios, né, as atividades valendo nota, sei lá, em julho, agosto, setembro, quando a gente voltar. Então, essa é uma condição. E outra coisa que também a gente está vivenciando são as aulas de laboratório, que eu acho que até isso também o ensino médio está vivendo. Como é que a gente faz os experimentos em laboratório de maneira online? Então, tem muito professor também que meio que está se matando para fazer demonstração em casa, usar material de casa. Como é que você faz um experimento de laboratório que você tinha todo o recurso na escola, na sua casa? Então, também, ou a gente consegue, às vezes, fazer um paliativo em casa, ou então vai deixar para fazer depois. Então, a gente está trocando também algumas atividades, está fazendo algumas substituições, está antecipando a parte mais teórica e deixando a parte prática para depois, quando as atividades presenciais voltarem. Então, assim, são recursos que a gente teve, né, que adotar nessa condição. É difícil. E cada caso é um caso. A gente analisa, a gente conversa, a gente vê se o aluno não está fazendo de malandragem, claro, né? Porque se é malandragem, a gente não vai deixar. Mas se a gente está vendo que não é malandragem, não, que a maioria dos alunos, de fato, tem esse problema, tem uma realidade, às vezes, difícil. Às vezes não tem computador, e aconteceu até isso também que ele comentou, de professor dar ou emprestar um computador que estava desocupado em casa. Então, assim, tem um monte de saída, um monte de solução, e a gente está dando nó em pingo d'água, né? Fazendo o que dá e o que não dá para fazer. Sim. Mas é isso. Ótimo. Mariana? Bom, eu estou no mesmo recurso do José, eu estou numa escola, num colégio privado, na verdade, colégio privado, e também sou tutora à noite de uma universidade privada, onde a maior parte do curso deles já era em EAD. Mas eu acredito, como eu já tinha dito, que eu comentei com os pais, eu acho que quando voltarmos ao normal, não será o normal. Eu acredito que teremos que retomar muitas coisas que foram ditas, muitos conceitos aplicados, porque acho que foi o José que disse, o currículo já está sendo um currículo diferente, né? Um currículo adaptado ao recurso remoto. Então, eu acredito que nós vamos precisar voltar. E, Roseli, realmente somos privilegiados, e eu dou graças a Deus por estar vivenciando tudo isso. Eu vejo meus colegas que trabalham no Estado, que estão vivenciando
uma outra dificuldade, que muitas vezes é complicado. Mas hoje, eu estava assistindo a reportagem na hora do almoço e vi que a Unicamp, por exemplo, disponibilizou chips e computadores para o pessoal que é indígena, que mora longe. Então, eu acho que a palavra que nós usamos mais aqui é a empatia. Eu acho que esse momento é empático. Eu acho que esse momento é de pensarmos que, quando voltar, não vai ser igual. Nós vamos ter dois mundos na sala de aula, teremos dois mundos na sala de aula. Teremos que recapitular. Eu acredito que as aulas que, pelo menos educação básica, que eu falo com mais propriedade, mas educação básica, as aulas chamadas de reforço, para serem efetivas para esses alunos que não tiveram todo esse acompanhamento, esse acesso às aulas virtuais, criar ferramentas para que exista todos ficarem no mesmo patamar. Então, eu acredito que esse período é difícil. Eu falo que estamos enfrentando juntos e vamos criar ferramentas depois. Eu acho que temos criado os meios paliativos, né? Para cada semana, uma situação. Nós não conseguimos mais ver um todo, mas semanalmente. E eu acredito que vai ser assim quando voltarmos. Semanalmente, viveremos coisas novas. Sim, sim. Gente, aqui a gente está com 3 minutos para a gente bater o nosso tempo aqui. Acho que vale a pena a gente ficar mais um pouquinho, estender mais um pouco, porque aqui o chat está muito animado, né? O debate aqui está muito legal. E aí tem algumas perguntas ainda que eu queria que os convidados comentassem um pouco. Então, acho que a gente vai acabar passando um pouquinho do nosso tempo, mas acho que para trazer esse retorno para vocês, né, para a gente conseguir responder todas as perguntas. Algumas acho que não vamos conseguir responder, porque o debate é muito extenso, né? Tem algumas questões aqui que realmente dão teses e teses, né, para a gente conseguir minimamente ter uma orientação do tipo de resposta ou chegar em algum consenso, mas acho que esse debate é sempre válido, mesmo que a gente saia com uma pulguinha atrás da orelha, sem a resposta, mas que isso vá, né, fazendo a gente refletir, pensar, discutir com os colegas. Eu acho que isso é sempre válido também, né? A gente ter resposta para tudo, acho que nem sempre é o caminho. E agora, para os nossos participantes, eu queria perguntar para o Igor, especificamente, deixa eu pegar aqui a questão, que a Ana Lúcia Lopes ela trouxe, como é que fica a questão da tecnologia efetivamente na cultura escolar? Como é que tem essa integração? Como é que ele vê essa questão dentro da realidade dele? Queria que você respondesse essa, Igor, por favor. Claro. Eu acho que, dentro do que eu estou vendo do chat também, não sei, não posso dizer por todos, né, mas na nossa formação, principalmente da parte de licenciatura, a gente teve uma disciplina que era voltada para as tecnologias educacionais, mas acho que foi algo muito básico, não foi algo que a gente colocou, imaginaria que fosse colocar a tal ponto como a gente está colocando agora, né? Acho que vai muito da fala dos outros colegas. Cada dia é um leão por dia, na verdade, né? Então a gente resolve um problema, amanhã a gente se preocupa com outro problema, mas pelo menos essa questão a gente resolveu. Referente a essas práticas, no colégio a gente já adotava um pouquinho elas. O material que nós trabalhamos tem a necessidade de ter um aplicativo. Nós tivemos alguns problemas de alguns pais que não queriam baixar o aplicativo e a gente soltava os comunicados. Então, não era questão de não ter a internet, né? Teve alguns pais que não conseguiam baixar o aplicativo, a gente fez um plantão na escola onde eles iam lá, o pessoal da secretaria, do TI, também auxiliavam eles a baixar esse aplicativo nos seus celulares, no computador, colocava o login e senha. E teve outros que realmente falaram que não é interessante, eles não queriam. Dessa maneira, acabou atrapalhando muito a questão do processo com alguns alunos, que eles acabaram não tendo acesso a isso. Em contrapartida, também, os que tiveram acesso, a gente trouxe, acho que eles acabaram se soltando, alguns acabaram se soltando mais, alguns alunos que eram mais tímidos conseguiram ter mais acesso aos conteúdos.
E é bem bacana porque, por exemplo, em biologia tem muita coisa que é abstrata. Então, se você não tem um laboratório próprio para fazer determinado experimento, para trazer determinado conteúdo, numa projeção, não chega a ser a mesma coisa, mas a gente consegue, pelo menos, alcançar o ponto desejado. Eu entendo que os colegas estão colocando que, infelizmente, não são todos os espaços que possuem essa tecnologia, né? Foi triste, porque quando a gente estava nessa implementação de continua as aulas, não continua as aulas, o Simpro falava uma coisa, o Ministério da Educação falava outra, e o Estado e a Prefeitura fazia outra. E a escola particular ficava no meio desse fogo cruzado, não sabia qual obedecer. Mas eu acho que a gente conseguiu, nós conseguimos achar a melhor maneira para alcançar os objetivos, alcançar os pontos. Lógico, tem muita coisa ainda que a gente precisa melhorar, mas pelo menos continuar esse conteúdo, continuar com a escola, eu acho que todos nós conseguimos, cada um da sua maneira. Legal, legal. Obrigado. A gente tem uma outra questão aqui que acho que é super importante, a gente já debateu algumas vezes aqui. Eu queria que a Cláudia comentasse. Cláudia, o Edmar comentou, né, outro aspecto que ninguém procura saber, como nós, sujeitos professores, estamos ou ficamos mentalmente abalados. Como é que você vê essa questão da saúde mental dos professores nesse momento que a mudança foi repentina, a gente passou ali as primeiras semanas, né, com essa confusão que o Igor bem citou, de cada organização dava um indicativo do que deveria ser feito, e o professor dentro daquele processo, né, de ter que se reinventar, não sabendo muito bem o caminho. Queria que você falasse um pouquinho como é que você tem enxergado essa questão da saúde mental dos professores neste momento de pandemia. Eu acho que a preocupação deveria ser tanto quanto a dos alunos, porque claro que os alunos, eles expressam, eles querem voltar, eles falam que estão cansados, que estão com tédio, que estão desanimados, eles faltam na aula e a gente fica incentivando. E o professor, não, o professor tem que ser aqui o super-homem, a super-mulher, que está sempre de bom humor, que está no horário e que, né, não tem nada mais para fazer além de dar aula. Então, assim, eu acho que a gente, no começo, não que a gente tenha descuidado, mas a gente deu mais atenção até para os alunos do que para os próprios professores. Mas não acho que é o caminho, não. Eu acho que o professor merece tanta atenção quanto o aluno. A gente também fica de mau humor, a gente também fica chateado. A gente tem agora uma rotina, né, que não tinha antes. Eu trabalho 40 horas por semana. Agora estou em casa. Como que eu faço? Eu tenho que lavar roupa, eu faço almoço, jantar, cozinho, lavo, passo, cozinho para todo mundo de casa. Não tenho faxineira, tenho que limpar a casa, né, tenho que fazer toda a dinâmica aqui, tenho que dar atenção para a família, quer dizer. E, além disso, eu tenho todo o meu trabalho que eu já tinha antes. Então, assim, eu acho bem complicado. Acho bem complicado, sim. Mas a gente pensa que o professor é adulto, o professor é maduro, o professor vai conseguir se virar sozinho. Não, eu acho que o professor também precisa de ajuda e atenção. A gente até tem, na Mauá, a gente tem um grupo, né, que chama Academia de Professores, que a gente dá o suporte para os professores. Então, por exemplo, uma vez por semana tem o encontro de canecas, que é um encontro para os professores também conversarem, se falarem das suas necessidades, falarem com profissionais que vão dar também um suporte nesse período. Então, tem apoio psicológico, tem apoio tecnológico, tem apoio oral, verbal, para oratória, tem de tudo quanto é tipo de apoio também. Então, eu acho que sim, é muito importante. A gente não pode descuidar, e não é porque o aluno que paga a escola, a gente tem que dar toda a atenção para ele e o professor é nosso empregado. Não, pelo contrário, eu acho que tudo só está funcionando por causa do empenho, de todo o esforço e do comprometimento dos professores. Olha, eu
assim, agradeço demais de ter gente boa trabalhando junto, de todo mundo ter encarado o desafio, e todo mundo, acho que isso é geral, né? Eu tenho conversado com professores e coordenadores de todas as escolas assim que eu conheço, e isso é geral. Então, a gente tem que estar muito, assim, disposto, preparado, e tem que tirar, às vezes, do zero, né, a vontade e o ânimo para encarar o que vem pela frente. E é isso mesmo, 1 hora de aula e o dia todo de preparação. Concordo, Roseli, eu tenho ficado também horas trabalhando a mais para preparar uma aula que surpreenda, que seja atrativa, que segure, né, que não passe nenhuma coisa negativa para os alunos. Isso dá um trabalho do cão. E às vezes a gente não fazia isso, né? Eu tinha muita aula, eu dou aula de projeto, então eu tenho muita aula de atendimento, que é orientação de projeto. Então é o quê? Eu sento com os alunos, converso, a gente discute o projeto, eu ajudo, converso, troco ideia. E aqui no computador é super difícil fazer isso. A gente faz, mas fica uma coisa muito impessoal. Então, assim, a gente também sente falta desse contato. Às vezes eu falo, abre a câmera, eu quero ver sua carinha, né? A gente fica vendo, às vezes o aluno não tem foto. E eu falo para eles, você não tem nem foto, eu não sei nem como é que está seu cabelo, se seu cabelo é curto ou comprido, né? Se você usa óculos. E aí eu falo, abre a câmera, eu quero ver sua carinha também. Você não está vendo a minha? Eu falo, também quero ver a sua. Então a gente fica também querendo, né? Conversar com eles, abrindo. Então a gente sente falta, do mesmo jeito que eles sentem, a gente também sente falta. E a gente vai fazendo, né, o que dá. Então, a gente faz happy hour com os professores, né? Sexta-feira à noite ou sábado, a gente também faz isso. Então, acho que também a gente tem que também se cuidar para estar pronto e disposto aí para trabalhar. É isso. Exatamente. E essa ideia do happy hour remoto é uma boa, hein? Eu gostei Né? dessa É o que ideia. tem, né? A gente marca horário, a gente marca até uma reunião para fazer o happy hour pelo Teams, a gente marca a reunião e faz do mesmo jeito, só que aí cada um está na sua casa, seguro, toma um vinhozinho, né, no horário que já não está mais trabalhando, pelo menos para dar uma descontraída, né, para a gente encarar a semana de novo. Sim, e Mas aí tem você não sido... perde. Sim, sim. E você não perde, né, aquela questão de cada um na sua casa, que vai esfarelando, né, talvez o conceito ali de equipe dos profissionais, né? Você também tem que tomar cuidado com essa questão, né, a gente falou muito aqui de empatia, de estar todo mundo um do lado do outro, pelo outro, né? A gente tem que tomar muito cuidado para isso não se perder também, porque influencia demais, né, nesse momento. E é muito fácil a gente se afastar, né? Porque é só você ficar sem conversar um pouquinho, sem ver, você vai se afastando naturalmente. E aí, não, a gente tem que voltar, tem que... Tanto que a gente, no começo, fazia reunião toda semana, que é uma coisa que lá normalmente não fazia, porque a gente se encontrava nos corredores, né? E agora a gente não se encontra, só, né, só está, de fato, no horário da aula trabalhando. Então, a gente teve que fazer muito mais reunião. Tanto eu com a minha equipe de professores, quanto eu como coordenadora, com a direção da escola, com os demais coordenadores. Então, isso aconteceu também no começo. Era reunião toda semana, muita reunião, para justamente a gente ficar ligado, né? Que nem eu comentei, para mim, a comunicação é fundamental. Tem que ter comunicação, tem que falar direto, tem que conversar, perguntar, esclarecer, para manter justamente o contato, né? Sim, sim, ótimo, que legal. E aqui o chat tá lá na discussão, não está parando, né? O pessoal que ampliando, né, a discussão que a gente está tendo aqui, muito legal. Obrigado a todo mundo aí que participou. Eu acho que minimamente a gente conseguiu dar conta de todas as questões, né, que foram aqui colocadas. Queria agradecer imensamente aos convidados que aqui se propuseram, né, preparar esse momento de fala, separaram lá as dicas, né, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, também os participantes aqui no chat, muito legal. Eu queria agora, só para a gente finalizar, 2 minutinhos para cada um de vocês listarem aquelas dicas que vocês prepararam para hoje,
aqui. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Podemos começar com o Igor, que a gente ainda não começou com ele. Pode ser, Igor? Dois minutinhos que a gente passa rapidinho as dicas, só para a gente também não perder, porque esse é um momento legal para a gente ir fechando aqui a nossa live. A gente queria também ficar mais tempo aqui conversando, mas vamos respeitar o tempo aqui com o pessoal que se planejou, se organizou para trabalhar nesse tempo. Não sei se o Igor está conseguindo. José, quer começar com as suas dicas? Tá, Igor? Tô aqui, desculpa. Ótimo. Pronto. Então, 2 minutinhos as suas dicas. Então tá, quando foi perguntado sobre como tirar o melhor proveito do home office, falei para ter um ambiente agradável que seja acolhedor para desenvolver as atividades, ainda mais estando em casa, nós temos famílias, filhos, esposas, maridos, cachorros, animais, vizinhos que fazem alguns barulhos. Criar um planejamento e metas a serem atingidos no dia. Como a maioria dos colegas, tinha dia que eu ficava 18 horas trabalhando para a aula do dia seguinte, que era 40 minutos. Então, quando eu comecei a criar metas de, por exemplo, cada dia uma turma, ficava mais simples de eu me organizar e não ficar atolado com essas questões. Guardar todo o material utilizado para considerações futuras. Porque, querendo ou não, nós estamos num ambiente virtual, a gente não sabe como que pode ser esse retorno e principalmente como a gente pode ser atingido dessa maneira, mesmo tendo bastante elogios quanto a isso. Estar conectado e atento com os demais colegas de trabalho e alunos para problemas atípicos que possam ocorrer durante as assessorias remotas, né? Como eu citei do exemplo de riscar a tela. Como tirar melhor proveito do ensino remoto? Eu acho que, para resumir bem, é manter ainda vivo o vínculo com os alunos, citar a importância da participação deles estarem presentes, como se fosse o presencial mesmo. Manter esse contato vivo. Acho que não existe certo e errado nesse momento. Acho que a gente faz o possível e conforme está nas condições de cada um. Cada um vai ter a sua melhor maneira para planejar esse conteúdo, para tentar abordar esse conteúdo com eles, e eu acho que é esse o bacana, eu acho que é isso que nos torna professores, né? A partir da diversidade, a gente ainda cria planejamentos para continuar com isso, seja por lousa ou seja por vídeo. E demonstrar empatia com os colegas, né? Não são todos que têm esse manejo de se adequar perante essas adversidades tecnológicas, estar ali. Acho que empatia seria a palavra-chave de tudo isso. Legal, ótimo. Obrigado, Igor, pela participação, por ter se disponibilizado aqui nesse momento. Já deixo o meu agradecimento. Obrigado. Pode o José? Com as dicas, 2 minutinhos, José. Sim. Vamos lá. Só complementando o que a Cláudia falou, em uma das minhas dicas está essa questão da preocupação com a saúde mental aí, né, com a questão da inteligência emocional, tanto dos alunos quanto dos colaboradores. Isso é muito importante. Mas vamos lá. A questão do melhor proveito do home office, eu coloquei. Organizar os horários no início da semana, então criar um planejamento que já seja ali no domingo à noite ou na sexta-feira mesmo, que você consiga se adequar às suas rotinas, né? Que você seja coerente com a sua rotina, específico com a sua realidade. Ter a responsabilidade e a disciplina para cumprir esses horários das tarefas determinadas, criar um ambiente propício, né, que seja um ambiente com bom acesso à internet, longe das distrações, ter uma estrutura tecnológica, né, claro, a internet, equipamentos de áudio, softwares, que possam atender as demandas de suas tarefas, ficar atento, contextualizar as informações externas, né, quanto à questão da própria pandemia, do contexto, MEC, Conselho Estadual de Educação, sindicatos, enfim. E informações internas, né, com relação à própria instituição. Tanto atento
você estando atento a isso, você pode antecipar alguns imprevistos, né? Então, eu vou dar só um exemplozinho desse contexto geral. Ah, vai acabar a energia na minha casa amanhã. Então, eu já vou me antecipar, eu já vou criar alguma alternativa para isso. A questão do ensino remoto. Seguir um protocolo de rotina, foi o que eu comentei aqui, que se assemelhe às aulas presenciais, claro que com as suas adaptações, óbvio, né? Como um horário para o menino acordar, né, ele tomar um banho, ele se despertar ali, às vezes estar uniformizado ou não, mas a gente conversa com os meninos aqui para nunca assistir aula de pijama, por exemplo, e deitado, então ele ir para esse lugar também. Manter um diálogo constante com os familiares e responsáveis, buscando ouvi-los e auxiliá-los em que for preciso. No meu caso aqui, tanto a questão pedagógica quanto a questão financeira, né, que isso é importante também, que reflete. Utilizar esses pais como monitores ali dentro das casas. A utilização das tecnologias de todos os recursos possíveis, né, aí entra essa questão de sair da zona de conforto e de ter essa ajuda mútua entre os professores. E buscar utilizar tudo que você possa utilizar naquele momento. Ou gravação, ou aulas ao vivo, enfim. Que mais? Estreitar ao máximo as relações entre professor, coordenação e demais colaboradores do colégio, porque a escola, né, nesse momento, ela precisa mais do que nunca da opinião de todos, do diálogo, como eu comentei, e ter essa troca de feedbacks, né? Tanto da família, dos alunos, quanto dos próprios colaboradores, né? Sempre prezando essa questão também da inteligência emocional, da saúde mental deles. Escutar alunos e entender as especificidades de cada um, para sempre manter eles motivados e empenhados nos seus objetivos. E eu coloquei uma dica bônus aqui, que é a dica número 6 do ensino remoto. É um momento muito delicado que a gente está passando, e se preocupar ao máximo com o lado emocional, tanto do aluno quanto dos colaboradores, né? Então, acho que todo esse conjunto e vai chegar no final ali, que é entregar o conhecimento, um novo conhecimento, uma nova rotina, um novo aprendizado, uma nova forma, que com certeza vai ter muita coisa que vai permanecer, né? Bastante coisa, como essa questão das próprias videoconferências. Então, a gente criou aqui na escola, por exemplo, alunos que estavam com dificuldade, a gente criou salas de aulas particulares. Então, assim, tem muita coisa que vai poder aproveitar depois dessa pandemia, além do nosso comportamento, tá? Então, é isso. Perfeito. Obrigado, José, pela participação, disponibilidade. Muito enriquecedor esse bate-papo. Queria agora passar para a Mariana, mais 2 minutinhos, para ela dar as dicas que ela separou. Depois vamos às dicas da Cláudia. Bom, o pessoal já tem falado tudo. Eu quero trazer, além, acrescentar, né? Eu quero falar novamente sobre esse criar vínculos e a boa comunicação. Eu acho que essa empatia, essa troca é muito importante. A Cláudia até comentou às vezes a gente implorar para o aluno abrir a câmera para a gente ver. Parece que o professor sente essa falta, essa necessidade. Eu até brinco com os meus alunos que é ruim lá para uma tela de computador, que falta olhar nos olhos e saber se eles estão entendendo de fato. Esse é um dos pontos. E com relação à discussão dos professores, eu estava lendo no chat sobre horas que a gente usa para editar uma aula, criar mecanismos. Eu acabei pegando uma frase, eu sou bem chata com perfeccionismo, às vezes eu queria uma coisa muito bem feita, aquele vídeo sensacional, mas aí é onde a gente acaba adoecendo, né? Onde a gente começa a ter 1 milhão de responsabilidades, porque não é uma aula que a gente grava por semana, não é uma situação, mas eu fiquei pensando no feito é melhor que o perfeito. Eu acho que nesse momento a gente pode se cobrar menos e ser mais efetivo. O perfeito ficar um pouco de lado, às vezes vai sair alguma coisa do controle, mas que a gente consiga fazer de fato, cumprir com tudo. E a familiaridade com as ferramentas e ampliar esse conhecimento. Muitas vezes a gente se limita a usar aquilo que a gente sabe, mas se desafiar e além. O pessoal comentou muito sobre as lives, sobre cursos.
Tem vários cursos gratuitos que estão aprimorando muito. Às vezes a gente fala que não tem tempo e agora a gente consegue tentar adequar a rotina para isso. É isso. Ótimo, obrigado, Mariana, também, por ter se Obrigada. disponibilizado, aceitado o convite de participar aqui da nossa websérie. Muito obrigado. Cláudia, suas dicas finais. Olha, eu até vou fazer uma cola aqui, ó. Vou pôr tudo que eu vou falar, para não falar de uma vez tudo, quem quiser depois acompanhar. Mas, basicamente, eu acho que a gente conversou praticamente de tudo, falei de tudo o que eu tinha planejado e o que eu penso, mas eu acho que, como mensagem final, a gente ser o melhor professor possível e ser a melhor pessoa possível. Eu acho que nessa situação que a gente está vivendo, a gente tem que ser as duas coisas. Primeiro, ser pessoa, se colocar no lugar do outro, fazer o melhor possível, se cuidar e cuidar de quem está em volta da gente, e se adaptar, né, na situação que a gente está vivendo. E na parte do ensino remoto é ser o melhor professor possível, né? A gente escolheu ser professor, a gente dá aula há muito tempo, às vezes é dom, às vezes é vocação, às vezes é obrigação, mas a gente escolheu isso e a gente acho que faz com o maior prazer, com a maior força que a gente tem, e nessa situação acho que a gente está sendo posto à prova também. Então, eu acho que a gente tem que colocar aí todas as nossas habilidades, tem que colocar todo o que a gente aprendeu na vida toda, né? Vou pôr aqui a outra parte. E colocar isso em prática e continuar sempre aprendendo e continuar sempre estudando e fazendo o melhor possível para deixar um legado. Eu penso sempre assim, eu fico feliz de estar participando dessa história toda para deixar um legado. E a gente está ajudando a escrever essa história. Eu fico pensando assim, esses jovens que estão agora, imagina daqui 10, 20, 30, 50 anos, eles contando, olha, no Brasil, no mundo, em 2020 aconteceu isso, e a gente estava lá, e a gente estava na escola, e eu não sei que tecnologia que vai ter daqui 20, 30, 40, 50 anos, mas na época tinha a internet, e tinha o Moodle Rooms, e tinha o Collaborate, imagine, ninguém nem vai saber mais o que é isso. Então, eu acho que a gente tem que ficar, assim, feliz um pouco, né, ter esse otimismo sempre, que é o que eu sempre acho que é o que faz a gente continuar vivendo e continuar seguindo em frente para fazer o melhor possível. E estamos aí, para o que der e vier, e não vai ser a última vez, acho que vai ser uma das primeiras e talvez uma de várias, uma série, porque eu acho que, do mesmo jeito que a gente é otimista, eu também às vezes sou pessimista e eu acho que vai vir outras, que a gente vai ter que viver de novo, e vai ter que aprender outras coisas. Então, assim, nós estamos aqui para isso, faz parte da vida, e vamos em frente, para o que der e vier. Então, é isso. Obrigado, Cláudia, também por você ter disponibilizado. Ótimo, muito obrigado mesmo. Queria agradecer também a todos os participantes que estiveram aqui, nos acompanharam, mesmo a gente extrapolando o tempo, ainda estão conosco. Muito obrigado. Já queria deixar o convite para a próxima semana, né, na terça-feira que vem, dia 2, de novo às 15 horas, né, a gente vai ter o tema como manter o engajamento dos alunos e professores em tempo de isolamento social, que tem muito a ver, né, do que a gente discutiu aqui hoje. A gente começou a trazer alguns elementos que conectam muito com o segundo episódio, né, da nossa websérie Educador 5.0, então já queria deixar aqui o reforço, coloquem na agenda de vocês para estarem aqui novamente com a gente, fazendo e participando dessa websérie, né? Porque se não fosse as questões de vocês e dos debates que a gente gerou aqui, isso ficaria bem mais limitado, né, do que poderia ser e do que foi agora. Então já fica o convite. Queria agradecer também por todo o apoio a Blackboard e o Grupo A, né, que também estão conosco organizando essa websérie, então também estão participando, disponibilizando a plataforma que a gente está fazendo aqui, as nossas lives, e vai acompanhar a gente em todos os episódios. Então, muito obrigado, boa tarde a todos, e contamos com a presença de todos vocês na próxima terça-feira, de novo, às 15 horas.
Obrigado, um abraço, tchau, tchau.